queridos amigos, queridas amigas, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade aos estudos das cartas de Paulo, a essa série As Cartas de Paulo. Iniciamos essa série com a carta a Filemon, que é uma carta de cunho pessoal, aonde Paulo endereça, né, os seus escritos a essa personagem Filemon, que nós já vimos nos episódios e nos vídeos anteriores do que se trata, né, que ele era alguém com título romano que vivia ali em Colossos e que possuía um certo poder, né? Possuía ali uma influência, porque ele, segundo diz os escritos, ele possuía escravos. Então, naquela época de Jesus, para possuir escravos, precisava ter um certo poder aquisitivo. Então, vamos dar sequência aos nossos estudos. Já vou compartilhando aqui com todos os nossos estudos, as cartas de Paulo. Então, estamos na carta a Filemon, o fragmento que nós estamos mostrando todos os vídeos e também essa estrutura, né? Nós começamos com as saudações, né, da carta, dividimos em quatro partes, né? Versículo de 1 a 3 saudações, nós já vimos, temos os vídeos aqui na playlist desses estudos de carta a Filemon, ações de graças dos versos 4 e 7, e começamos agora a estudar os apelos, né, a parte do apelo da carta nessa estrutura, que vão dos versículos 8 ao versículo 22. Então, vamos dar uma repassada aqui, nós já vimos o versículo 8 nos vídeos anteriores, vamos só dar uma passadinha e falar: por isso, tendo embora toda liberdade em Cristo, de te ordenar o que convém, Paulo falando a Filemon, no 9, prefiro pedir por amor. É na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro do Cristo Jesus. E vamos entrar agora já nos estudos diversos que nós não vimos ainda, que é o verso 10, que diz que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Então, aqui separamos um pouquinho algumas palavras, né, para pegar o entendimento da palavra do grego e tentar aprofundar os conhecimentos. E em cada verso estamos separando algumas palavras-chave aqui do versículo para poder ter essa amplitude. E agora a gente vai ver muito nesse vídeo, nesse estudo, como que era a hermenêutica de Paulo, como que ele utilizava o conhecimento das escrituras a favor do que aquilo que ele queria ensinar, instruir, endereçar aos primeiros cristãos da nossa era moderna. E aqui ele vai começar a falar: venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo. Então ele vai falar agora aqui de um personagem, Onésimo. Onésimo, ele era o escravo de Filemon, aquele escravo que não temos tantos detalhes assim, o que ocorreu, mas ele fugiu, né, ali da casa ou da propriedade de Filemon e foi se encontrar ou encontrou Paulo em Roma, na prisão, se converte ao cristianismo. Não fica muito claro se ele já conhecia os ensinamentos de Jesus ou se ele ficou se conhecendo em Roma, ou se ele já conhecia Paulo, né? Lá quando ele esteve em Colossos junto com Filemão anteriormente. A gente não tem essas informações. Possivelmente ele poderia até conhecer, né, Paulo, e aí ele vai em busca de Paulo para pedir o seu socorro. A gente crê que seja isso. E ele fala
então, que ele está mandando essa epístola, essa carta, em nome, né, do filho dele, que ele, né, ele já entende como filho Onésimo. Muito bem. E a gente vai ver aqui nos versos seguintes como que Paulo vai fazer ali um jogo de palavras, usando com muita sabedoria, muita perspicácia, o significado da palavra Onésimo. Então, esse nome Onésimo, essa palavra significa útil. A gente vai ver já já, nós vamos entrar lá. Então, vamos falar um pouquinho de suplicarte, né? Então, era parakeleo. Aqui vem, não sei se a pronúncia está certa, sempre eu falo que não sou especialista, trazemos a palavra aqui do grego koiné, chamar para o meu lado. Então, ele vem suplicar, chamar para o lado, ele vem falar, recorrer, apelar para. Então, esse suplicarte lá que está na carta, ele está recorrendo, ele está apelando. E o que é feito por meio de exortação, está exortando a Filemon o seu pedido, né? Uma outra palavra que nós puxamos aqui, voltando, é claro, né? Então, ele suplicou, ele exortou em nome do quê? Em nome do filho Onésimo. E aí a gente tirou o filho aqui, né? Que é Tecno, que é o nome, essa palavra significa nome transferido para aquele relacionamento íntimo e recíproco formado entre os homens pelos laços do amor, pelos laços da amizade, a confiança, da mesma forma que tem pais e filhos. Então, quando ele fala filho, né, que é esse Tecnon, ele está falando desse laço de amizade e de confiança que eles criaram. Então, ele está dizendo que tem um laço de amor com Onésimo, mandando essa carta para Filemon. E também no verso 10 ainda pegamos Gerei, né, que é o Genau, ser nascido, né? O Genau é ser nascido. Na tradição judaica, de alguém que traz outros para o modo de vida, né, o seu modo de vida. Então, quer dizer, eu pego alguém lá, quando eu uso esse Genau, e, né, a palavra Genau de gerar, é quando eu posso também pegar alguém e trazer para o meu modo de vida, converto alguém a fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, olha que legal. Então, ele gera, né, Genau, o Genau aqui na prisão, então, é como gerei na prisão. Então, ele é o meu filho Onésimo que Genau na prisão. Quer dizer que ele pegou e converteu Onésimo na prisão. E aquilo que a gente estava falando, que Onésimo, né, é Onésimo o nome próprio, vem da palavra útil, proveitoso. Então, quando a gente vai entender o que significa essa palavra, é útil, proveitoso. Esse é o verso 10. Então, o verso 10, ele está meio que suplicando, apelando, exortando em favor daquele que ele reconhece como filho e que ele gerou ali, trouxe na conversão quando ele estava na prisão. Né? Ele reconhece como aqueles laços, né, de amor ali, de confiança, e que ele gerou na prisão, e apela, suplica e exorta para Filemão. E aí vem o verso 11, e é nessa hora que ele vai usar o jogo de palavras, dizendo: outrora ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Olha só como que é, é, ele aprofunda, né, essa hermenêutica de Paulo, que é o conhecimento que ele tem das coisas, das experiências, né, das literaturas, das promessas da Bíblia hebraica e também dos ensinamentos das promessas da Bíblia cristã. E ele faz essa junção, né, lembrando sempre que Paulo estudou
nas melhores escolas do seu tempo, né, em Tarso. Ele, né, uma das melhores escolas. Ele era muito estudioso, ele conhecia muito, teve mestres de grande estirpe, um deles Gamaliel. Então ele teve muito exemplo e muito direcionamento. Então esse conhecimento que ele adquiriu, ele coloca todo ele a seu favor na hora de fazer as confecções ou elaborar as epístolas, a carta, e ele vai falar que ele era inútil, fazendo um trocadilho entre o significado da palavra onésimo, que era útil, proveitoso. Então, antes, quando ele era escravo, é isso que Paulo está falando, ó, quando ele era escravo seu, que era para ser proveitoso e útil, ele não era útil, ele era inútil. Mas doravante ele é útil porque ele já, né, se converteu. Você lembra que ele gerou, né, o Genau, ele trouxe aqui para uma conversão, ele já se converteu em Cristo e agora ele vai ser muito útil para você porque ele é útil aqui para mim. Então, é bem interessante o jogo de palavras porque ele vai utilizando dos próprios significados das palavras para poder trazer e conduzir a sua ideia. Isso é bem bacana. Separamos aqui a palavra inútil, né? Que é arrestros, não proveitoso, inútil. E eurestros, que é fácil de fazer o uso e ser útil, que é útil e o inútil aqui da nossa do nosso versículo, né? Esse jogo de palavras, porque o próprio nome de Onésio era para ser proveitoso e útil, e ele vai fazendo esse jogo de palavras, dizendo que antes, quando escravo, era inútil, mas agora, nas fileiras do cristianismo, ele será muito útil. Bem interessante esse verso, trazendo essas ideias, levando a Filemão. No verso 12, mando-o de volta a ti, ele é como se fosse meu próprio coração. Olha só, hein? Então, Paulo vem falando que Onésimo é filho, que ele gerou, Genau, né? Gerou na prisão, e está mandando para ele como se fosse o coração de Paulo, né? Então, olha só o que você vai fazer com o meu coração, né? Paulo manda essa mensagem para Filemão. E nós separamos aqui desse verso o coração, né? Splaction, splactionon, acho que é mais ou menos isso. Splactionon, splactionon. A palavra coração, a gente já viu em outros versos passados também, né? Essa palavra, né, que vai dar o significado de entranhas, né? E para os hebreus, as entranhas era a sede das afeições mais sensíveis, o amor, né? Como exemplo aí a bondade, a misericórdia, a compaixão, a generosidade e por aí vai. Então é lá dentro, né, o coração dá esse símbolo que é bem interessante. Outras tradições culturais das civilizações antigas também utilizavam o coração para dar essência, né? É bem interessante quando nós estudamos aqui lá no passado o Egito Antigo, no módulo 1 das escolas iniciáticas do passado, a gente viu, né, que é gravado no livro dos mortos egípcios uma provação, né? Então a prova era que Mate, que era a deusa que vai trazer o equilíbrio, que é a deusa do equilíbrio, iria Maat, né? Desculpa, é Maat, tem dois A, né? Mate, é Maat. Ela vai fazer o equilíbrio na balança, então tem lá uma gravura muito legal nos templos egípcios, não só nos templos, mas também nas catacumbas, né? Ali no Vale no Vale dos Reis, nas pirâmides, e tem essa pesagem, esse rito que depois que o faraó ou aquela pessoa ela morre, ela vai passar por uma provação que é a pesagem do coração, onde
na simbologia egípcia, se pesava o coração numa balança e na outra parte da balança, né, que tinha duas partes a balança, aquelas balanças que equilibram, né, que tem dois pratinhos, num pratinho põe o coração do morto e no outro colocava a pena. O coração tinha que ser mais leve que a pena de Maat, que é essa simbologia do equilíbrio, dele ter leveza, né, dele ter bondade, do coração ser puro. É bem interessante e a gente vê também essa ideia do coração sempre sendo usado aí nas outras tradições religiosas, no cristianismo não é diferente, e também no judaísmo, né, na Bíblia hebraica, o Velho Testamento também não é diferente, sempre usando o coração como essa ideia aí de coisas mais puras, mais sensíveis, né, onde é a sede de todas as virtudes e por aí vai. Muito bom. Vamos então para o verso 13. O verso 13 diz: Eu queria segurá-lo comigo para que em teu nome ele me servisse nessa prisão, que me valeu a pregação do evangelho. Tudo bem. Então, aqui ele falando para Filemão, né, que ele estava ali, ele até queria ficar, mas no verso anterior ele está falando que está mandando como se fosse o próprio coração dele, e aqui ele está falando que ele gostaria que ficasse, mas mesmo assim ele está enviando porque vai ser útil para ele. E a palavra que a gente separou aqui, uma delas que a gente fez aqui, é o evangelho, né? Evangelho, lá do Evangelho, que quer dizer boas novas, boas notícias, as boas novas da salvação através do Cristo. Essa que seria a ideia da Bíblia cristã, né, que vem trazendo essas boas notícias, essas boas novas. Indo para o verso 14, entretanto, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua ação não fosse como forçada, mas espontânea. Olha só, ele queria enviar, mas ele queria avisar, ter o consentimento, né? Ter a aceitação dele, de Filemon. E aí a gente vai separando também algumas palavras. A primeira que nós tiramos aqui é a boa ação, né? É o agathos, que é de boa constituição, de boa honestidade, ser honrado, né? Então, uma boa ação ali, uma coisa honesta, uma coisa honrada. Ele está falando aqui que ele queria o consentimento para que a sua honra, né, a sua honestidade não fosse forçada, quer dizer, não fosse algo que fizesse de maneira forçada. E vamos ver aqui então a palavra forçada, né, que é o ananke, que é como se fosse obrigado, obrigação, imposição, imposta, né, pelas circunstâncias, que ela seja imposta pelas circunstâncias. Então é essa palavra, né, de ser forçada, de ser obrigada, de ser imposto pelas circunstâncias. Não é isso que Paulo queria, mas Paulo queria pela espontaneidade. Ele queria que fosse voluntário, né? Então é o exorcion, não sei se é assim que fala, exorcion, deve ser isso, mais ou menos, mas é a palavra que traz aqui nessa espontaneidade de ser voluntário, de ser de maneira voluntária. Então, voltando aqui para o verso 14, tentando fazer um entendimento, que ele não queria nada que fosse sem a aprovação, né, sem o conhecimento, o consentimento de Filemão, para que as coisas que ele faz, né, com honra, né, a boa ação honrada, não fosse de maneira obrigatória. Então, ele ia fazer algo honrado, mas tendo pelo dever, pela obrigação, porque Paulo estava pedindo, mas ele queria que fosse de maneira espontânea. Eu creio que por hoje está bom aqui no verso 14, e no próximo vídeo nós vamos iniciar aqui no verso 15, dando sequência aos estudos das cartas de Paulo, da carta a Filemão. Agradeço demais quem está acompanhando aqui essa série dos estudos das cartas de Paulo. O primeiro estudo é a carta a Filemão, que é uma carta de cunho pessoal,
Então, nós vamos fazer a carta de cunho pessoal e depois nós vamos fazer as cartas pastorais e depois nós vamos dando sequência de carta a carta, mas vamos estudando com calma, versículo a versículo, tentando trazer algumas curiosidades. E nesse vídeo que nós estamos estudando aqui hoje, a curiosidade é que Paulo ele utiliza muito, né, desse jogo de palavras com o significado do, do nome do escravo Onésimo, que era o útil, o proveitoso, para poder trazer aquela ideia de utilidade, mas que quando você entra em contato com os ensinos do Cristo, a nossa mente muda, o nosso entendimento muda e as nossas ações precisam mudar na mesma proporção. Então, que nós possamos aí aproveitar os estudos, as reflexões que eles vão trazendo dos versos a versos e nos esforçarmos em trazer para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para o nosso uso diário, para os nossos relacionamentos. Agradeço demais a todos vocês que estão aqui acompanhando, que estão curtindo, deixando os comentários no vídeo, compartilhando aqui os estudos. Meu muito obrigado e que nós possamos nos ver no próximo vídeo. Grande beijo, que Jesus abençoe os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal.